Qual a relação entre doença e pecado? Toda doença é castigo dado por Deus por algum pecado cometido pela pessoa. O cego do tanque de Siloé é uma história que nos traz algumas percepções interessantes sobre esse tema. Diz assim o Evangelho, João, capítulo 9, versículos 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Os discípulos então fizeram uma avaliação da situação do cego de nascença de acordo com as percepções do judaísmo. Nesta palavra que eles deram a Jesus, nesta pergunta, estava por trás estas percepções do judaísmo. Para os rabinos, por exemplo, estava muito claro que não havia nenhuma morte sem pecado e nenhum castigo sem culpa. Se o cego era cego de nascença, então ele mesmo deveria ter pecado na sua pré-existência. Um pensamento, obviamente, absurdo. Após a cura deste cego, que chamamos de cego do tanque de Siloé, os judeus o encontraram e perguntaram ou afirmaram acerca dele num debate com ele: tu nasceste todo em pecados. Refletindo, obviamente, aquela visão preconceituosa, uma visão absurda de que era possível alguém pecar antes de nascer, para que então este homem nascesse cego. Jesus não nega, na sua resposta e no seu tratamento da situação deste cego do tanque de Siloé, ele não nega que seja possível alguma relação entre enfermidade e pecado. Por exemplo, no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, para o paralítico do tanque de Betesda, depois que o cura, depois que o encontra no templo, ele diz assim: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então é preciso avaliar de uma forma diferente as situações diferentes. O que aprendemos aqui é que cada caso é cada caso. Não podemos generalizar e tampouco devemos julgar pessoas enfermas. Cabe à própria pessoa enferma examinar o seu próprio coração para entender se a sua enfermidade é uma consequência de alguma má escolha, de algum pecado, etc. Mas o que realmente podemos aprender fica um pouco mais retratado aqui pela tradução da Bíblia à mensagem deste mesmo texto. Notem as diferenças. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Notem a resposta. Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Notem, portanto, a diferença. O caso deste cego deve, portanto, nos levar a uma reflexão básica. Penso eu, toda enfermidade, preste atenção, toda enfermidade é uma oportunidade para nos aproximarmos ou para nos afastarmos de Deus. É isso que entendo com a afirmação de Jesus. Nem este pecou, nem os pais dele, mas para que fossem manifestas as obras de Deus nele. A cura do cego do tanque de Siloé foi uma oportunidade para a manifestação da obra de Deus na vida daquele homem, do cego de nascença. Compreenderia ele desta forma como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus? A história nos mostra que sim. O cego teve um encontro transformador com Jesus. Ele imediatamente fez a conexão entre Jesus e Deus.
é esta oportunidade que aprendemos. Assim, toda enfermidade, volto a dizer, toda enfermidade é para a própria pessoa uma oportunidade de aproximar-se mais de Deus ou de afastar-se mais de Deus. Em 2002, faleceu aos 52 anos de idade, pastor Mauro Israel Moreira, pastor da Igreja Batista em São Gonçalo por 28 anos. Um servo de Deus. Conheci pessoalmente, nos relacionamos como amigos. Quando ele estava enfermo e informado de que muitas pessoas oravam por sua cura, ele disse à sua igreja uma frase inesquecível. Ele disse: se eu for curado, os irmãos verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Mauro Israel entendia que a enfermidade é esta oportunidade de ver e de contemplar a glória de Deus. Toda enfermidade é uma oportunidade para nos aproximarmos ou para nos afastarmos de Deus, para vermos ou não a glória de Deus. Ver a glória de Deus para mim significa relacionar-se pessoal e corretamente com Deus, submeter-se ao governo dele e assim experimentar todas as bênçãos, consequência deste relacionamento. Que Deus nos abençoe. Amém.